Boa noite, guardiões. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma aula. Toda quinta-feira nós temos aqui, deixa eu sentar aqui um pouquinho, acho que aqui dá. Toda quinta-feira nós temos uma aula gratuita aqui pelo Instagram para os guardiões da semente da Seara Infantil. E hoje a nossa aula vai ser bem especial, porque hoje nós vamos aprender 2 recursos visuais para trabalhar as histórias de Davi e Golias e Daniel. A história dos 3 jovens lá na fornalha. E nós vamos aguardar uns minutinhos aí enquanto as pessoas entram. Vou pegar minha Bíblia aqui. Querido, pega minha Bíblia aqui, por favor. Eu esqueci a Bíblia. E hoje, para nossa aula, nós vamos aprender a fazer esses 2 recursos bem simples, mas que chama bastante a atenção das crianças, tá bom? Então, vamos aguardando aí, né? Um tempinho aí, pessoal chegando, pra gente poder começar os nossos recursos, tá bom? Então, o recurso para contar a história, vou falar um pouquinho sobre a importância desses recursos, né? Os recursos visuais. Os recursos para contar a história para as crianças é necessário, é importante. E a gente sabe que a criança, ela aprende mais de forma lúdica. E também quando nossos sentidos são ativados, nós também aprendemos muito mais. Então, no caso das crianças, quando o sentido da visão e o sentido do tato, né? Quando a criança vê, quando a criança consegue fazer, ela aprende muito mais do que você só falando, você só verbalizando. Então, é importante, sim, os recursos visuais na contação de histórias para crianças. A nossa primeira história hoje vai ser sobre Davi e Golias. Eu vou mostrar daqui a pouquinho quais os recursos que nós vamos usar. E se você ainda não faz parte do Clube Guardiões da Semente, eu quero convidar você para você entrar no link da bio, acessar lá e você vai participar com a gente do Clube Guardiões da Semente. É um clube especial para obreiros, professores, auxiliares, líderes que trabalham na Seara Infantil. E a gente troca ideias lá, né? Na segunda-feira, a gente tem uma agenda para o clube. Na segunda-feira, às 9 da manhã, eu trago uma palavra de devocional, uma palavra no devocional, uma palavra de encorajamento para os obreiros da Seara Infantil, toda segunda, às 9 da manhã. Na terça-feira, nós compartilhamos recursos uns com os outros, né, ali no grupo, recursos que pode ajudar um ao outro no trabalho na Seara Infantil. Na quarta-feira, eu me coloco à disposição no grupo para responder perguntas, tirar dúvidas. E na quinta-feira, nós temos aqui essa aula ao vivo e gratuita, onde nós vamos sempre estar aprendendo juntos. Então, lá no YouTube, no canal da Seara Infantil, tem várias aulas gravadas lá, aulas muito importantes para o Ministério Infantil. Então, eu te convido também, se você ainda não
se inscreveu no canal da Seara Infantil no YouTube, vai lá, se inscreva, faça parte do clube no WhatsApp, faça parte aqui no perfil da Seara Infantil aqui no Instagram. Vai lá também, se inscreva no canal do YouTube, a Seara Infantil, tá? E hoje, especialmente, nós vamos estar trabalhando com recursos visuais. Lá no canal da Seara Infantil, eu conto muitas histórias também. Tem muitas histórias bíblicas. E ali, na contação, eu trago vários recursos para contação também, que você pode tá buscando ali um apoio, né, para você produzir também os seus recursos, para te dar ideias para você tá preparando os seus recursos, tá bom? E para a história, para hoje, nossa aula de hoje, nós vamos estar confeccionando 2 recursos visuais, como eu disse, da história de Davi e Golias e a história dos 3 jovens na fornalha. Então, se você entrou aqui agora, envia aí, vai aqui no aviãozinho e compartilha com as pessoas da sua igreja, com as pessoas que fazem parte do Ministério Infantil, com os pais também, para que eles possam participar dessa live também, dessa aula, tá bom? Então, a primeira história nós vamos começar agora. A primeira história eu vou mostrar para vocês a história de Davi e Golias. Essa história está registrada em 1 Samuel, capítulo 17. Então, é a história do desafio de Golias, né? Que ele estava desafiando o povo de Israel. Nós vamos confeccionar esse recurso visual aqui, ó. É apenas uma dobradura. Olha só que legal. Uma dobradura muito simples, muito fácil de fazer, que eu vou estar mostrando para vocês. E o molde dessa dobradura eu vou compartilhar em PDF lá no clube da Seara Infantil. Então, se você quiser o molde, entra ali, vai lá na bio daqui do Instagram e acessa o link, faça parte do clube para você adquirir o molde dessa história que eu vou mostrar hoje. Então, o molde, ele vai assim, ó. Dá para vocês verem, eu imprimi nesse papel amarelo, mas você pode imprimir no papel branco. Aqui eu imprimi no tamanho A4, mas você pode fazer ele maior, tá? Você pode imprimir colocando lá, configurando sua impressora para pôster, e você pode imprimir lá do tamanho maior. Inclusive, eu fiz um bem grandão, utilizando o tamanho 2x2, que corresponde a 4 folhas A4. Então, ele ficou bem assim, ó, bem gigante, bem grandão, para contar a história para um número maior de crianças. Esse daqui, ele é um pouco maior, ele é do tamanho A3, né? Foi no tamanho 2x1. Lá na configuração da impressora, eu coloquei tamanho 2x1, tá bom? E se você é um bom desenhista, né, que eu não sou, eu tenho que copiar e colar, então você mesmo pode fazer o seu molde aí. Então, vou mostrar para vocês como funciona, tá? A contação de história, e depois eu vou fazer aqui o recurso para vocês verem, tá bom? Então, vamos começar. Vou contar rapidinho a história, vai ser bem resumida, tá? Não vou contar com todos os detalhes que eu conto para as crianças, mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente utiliza esse material. Combinado? Então, vamos lá. Esse daqui é o Jessé. Jessé, ele é o pai de Davi. E Jessé, além de Davi, ele tem mais outros filhos. E os outros filhos de Jessé eram soldados no exército do rei Saul, do povo de Israel.
Davi ainda era um rapazinho muito jovem e ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. O pai de Davi, o Jessé, ele estava muito preocupado porque já fazia um tempo que os filhos estavam numa grande guerra, o povo de Israel contra os filisteus. Jessé, os filhos dele, eles eram do povo de Israel. Então, Davi estava preocupado, ele não tinha, fazia tempo que ele não tinha notícias dos filhos que estavam lá na guerra. Jessé chama Davi, seu filho pequeno, mais novo, e fala para Davi, Davi, vai levar um lanche para os seus irmãos, uma comida melhorzinha para os seus irmãos e passa a saber notícia como eles estão. Davi, obediente como sempre, Davi fez o que o pai disse. Davi colocou alguém para cuidar das ovelhas para ele enquanto ele estivesse fora. Pegou o lanche que o pai dele preparou e viajou até onde estava acontecendo a guerra. O povo de Israel estava em guerra contra o povo filisteu. Os filisteus eram um povo que não amava a Deus, não adorava a Deus, e eles eram um povo muito mau, e eles queriam destruir o povo de Israel, a nação de Israel. Então, eles tinham um grande gigante, gente. Era um gigante muito grande. Ele tinha espada, ele tinha lança, ele era um homem assim, pensa num homem assim do tamanho de um poste de luz, bem assim. E ele era muito valentão. E o gigante Golias, todos os dias, ele olhava para os soldados do povo de Israel. E o povo de Israel ficava com medo daquele gigante. E ele gritava, eu vou acabar com vocês. Eu vou destruir vocês. Olha, eu quero lançar um desafio. Se vocês tiverem um homem que possa lutar contra mim, e se esse homem acabar comigo, se esse homem conseguir me matar, ele vai vencer a guerra. Os soldados dos filisteus vão ser escravos do povo de Israel. E os soldados do povo de Israel tremiam de medo do gigante. Eles ficavam escondidos, eles não tinham coragem de encarar o gigante. E aquele gigante, todos os dias, estava ali afrontando o povo de Israel. Então, Davi chegou ali no campo de guerra. Davi viu os seus irmãos. Davi chegou e falou, e aí, meus irmãos, como vocês estão? Meu pai está preocupado com vocês. Olha, ele mandou um lanche aqui. Aí, os irmãos de Davi acharam foi ruim. Pensa. Acharam ruim com Davi e falaram, o que você vai fazer aqui, seu pastorzinho de ovelha? Por que você não volta lá para o campo a cuidar de suas ovelhinhas? Davi falou, não, moça, o que está acontecendo aqui? Davi ouviu o gigante gritar, berrar e falar, eu vou acabar com vocês, eu vou acabar com vocês. Davi falou assim, mas o que esse moço está querendo contra o exército de Deus? E então um dos soldados falou assim, olha, esse gigante, ele quer nos destruir. E o rei Saul falou que aquele que venceu o gigante, o rei Saul vai dar muitos prêmios. E ainda por cima vai oferecer a sua filha, a princesa, para casar com a pessoa que venceu o gigante. Davi não estava interessado nos prêmios e nem no casamento com a princesa. Davi ficou assim, chateado, nervoso. Como que pode esse homem afrontar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso? Davi falou assim, eu vou lá. Eu vou acabar com esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. E os irmãos de Davi deram risada dele. Falaram, você é doido, você não vai, que você é um menino, você é um fracote. Nós que somos soldados valentes, treinados, guerreiros, nós não temos condições de vencer esse gigante. Mas Davi falou assim, eu também não, mas eu vou no nome do Senhor. Colocaram a armadura do rei em Davi.
Davi não aguentou, era muito pesado. Não cabia nele. Davi falou, não quero saber de armadura. Minha armadura é o meu Senhor. Davi, então, pegou algumas pedrinhas, colocou no seu embornal e foi encontrar com o gigante. Quando o gigante viu Davi, o gigante deu gargalhada. Ah, meu, olha só! Estão querendo me destruir com esse cachorrão. Esse cara aí parece um cachorro. Eu vou destruir você. Eu vou pisar na sua goela. Eu vou acabar com você. O gigante fazia muitas ameaças. E Davi falou assim, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Davi, então, pegou seu estilingue, botou uma pedra e atirou a pedra, foi zum, bem na cabeça do gigante. E o gigante caiu. Quando o gigante caiu, Davi foi lá, pisou no pescoço dele, pegou a própria espada do gigante e, ó, cortou-lhe o pescoço. E foi assim que Davi, no nome do Senhor Deus, acabou com o povo, com o gigante Golias. E o povo celebrou, o povo cantou, o exército inteiro, o rei Saul ficou muito feliz. E o rei Saul veio abraçar Davi e veio então agradecer Davi. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. O que eu posso fazer por você? Eu vou te dar um prêmio. E aí, Davi, ele só exaltava o nome do Senhor. Então, foi assim, no nome do Deus Todo-Poderoso, que o pequeno Davi derrotou o gigante Golias. Então, pessoal, eu contei a história bem, rapidinho. Então, é esse recurso aqui, tá? É muito fácil de fazer, como eu disse. Eu vou compartilhar lá no Clube Guardiões da Semente em PDF. Como é que nós vamos fazer? Como eu já disse pra vocês, vocês vão receber esse molde. Tá dando pra ver direitinho, né? Ó. Vai receber esse molde e aí você vai imprimir do tamanho que você quiser. Se você quiser ele pequeno, você vai imprimir tamanho A4. Se você quiser ele no tamanho A3, você vai configurar sua impressora para o tamanho pôster 2x1. Se você quiser maior, você vai imprimir, vai configurar a impressora pôster 2x2 e assim sucessivamente. Então, o que você vai fazer? Você recebendo esse material, você vai recortar, tá? Vai recortar, ó. Vai recortar ele todinho aqui. Tá vendo? No PDF já vem as instruções de onde cortar e onde dobrar, tá? Então, você vai cortar com cuidado. Se você vai fazer no tamanho A3 ou no tamanho maior, lá na sua impressora vai vir lá o local certinho de você colar a folha uma na outra. Então, primeiro você vai colar, né, as folhas, montar lá o recurso de acordo com o tamanho que você fez. Você vai colar e depois que você vai recortar, tá? Você vai primeiro colar juntando as pontinhas. As pontinhas que vem lá, né, no risco certinho, tem um lado que você vai cortar e o outro lado você vai colar. Então, ele vai ficar assim, tá? Aí, qual vai ser a primeira dobra? A primeira dobra vai ser essa dobra aqui, ó. Você vai dobrar ela para baixo, ó. Tá vendo? Dobrar certinho. Peraí que eu dobrei torto. Vou dobrar ela certinho aqui, ó.
dobrou pra baixo. Ó, tá vendo? Dobrou pra baixo. Depois, você vai dobrar essa parte aqui, ó. Você vai pegar ela e vai fazer assim, ó. Vai virar ela assim, bem em cima do pontilhado, aonde tá marcando pra dobrar, tá? Você vai marcar direitinho. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Tem que ser bem certinho, senão não dá, não dá pra ficar a dobra certa. Aqui. Pronto. Quando você dobrar, você marca bem, tá? Marca bem assim, passando o dedinho assim. Depois que você dobrar, ó, você dobrou primeiro pra cá, depois você virou no risquinho e dobrou pra cá, certo? Aí agora você vai dobrar pra dentro. Marca. Você pode marcar até com uma régua ou com a tesoura. É bom você dar uma marcadinha nas dobras, pra ele ficar bem vincadinho, bem certinho. Ó, tá vendo? Aí, já tá pronto. Olha que fácil. Ó. Não é fácil? Aqui eu fiz no Chamex, tá? Eu imprimi no Chamex. Esse daqui, eu fiz, eu imprimi ele maior, no tamanho A3. Aí, depois que eu montei o molde, eu recortei o molde e risquei na cartolina, no papel cola 7, aliás. Ó, tá vendo? Aí, no papel cola 7, ele fica durinho, ó, ele fica mais durinho. Então, você pode pegar esse molde aqui e riscar na cartolina, ou no papel cartão, ou no papel cola 7. O papel cola 7 ou a cartolina é bom, porque as duas, os dois lados do papel é a mesma cor. Agora, o papel cartão não, né? Então, eu acho que o papel cartão não vai ficar legal. Tá? Então, aqui, ó, eu fiz ele maior. Ó a diferença. Tá vendo? Esse aqui é A4, tamanho Chamex normal. Esse aqui é A3, tamanho 2x1, na impressora configurada para pôster, tá bom? Então, se você quer adquirir o molde desse recurso, vai lá. Se você ainda não faz parte do Clube Guardiões da Semente, acessa o link na bio, faça parte para você receber em PDF esse molde aqui para você fazer, tá bom? E os créditos desse molde vai para o livro Recorte e Conte, de Karen Henley, editora Vida Nova, página 44, tá bom? Aqui, ó, os créditos. Viu? Vou colocar na descrição do vídeo. Esse livro, Recorte e Conte, é um livro maravilhoso que traz várias ideias de contação de histórias bíblicas através de recorte e colagem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro recurso. Agora, o segundo recurso, como eu disse, é a história de Daniel, né, e os seus amigos na fornalha ardente. Essa história está registrada lá em Daniel, no capítulo 3. Para essa história, nós vamos precisar de 4 pedacinhos de papel amassado. Olha, eu tentei fazer com papel chamex amassado, não ficou bom, porque o papel chamex amassado, ele fica um pouco durinho. Então, o melhor é você fazer ou com papel toalha, ó, esse aqui é papel toalha, ó, ou fazer com papel alumínio, também fica muito bom, tá bom? Então, você vai pegar 4 pedacinhos
de papel. A medida boa, uma medida boa é você pegar uma folha de papel toalha e cortar no meio, tá? E amassar. Então, fica uma medida boa para fazer as bolinhas, tá? Porque não é legal, desse tamanho aqui, a metade de uma folha de papel toalha. Não fica legal você fazer as bolinhas muito grandes, tá? Dá um pouquinho de trabalho para manusear. Então, eu recomendo que você use uns pedacinhos menores. Você vai precisar de 3 copos. 1, 2, 3. 3 copos. Esses copos que você vai utilizar, não pode ter esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui, ó. Que vai atrapalhar a contação. Esse fundo, essa beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Não pode ter. Outra coisa, os copos, eles não podem ficar encaixados assim, ó. Dessa forma, muito juntinho. Então, como eu não tinha um copo que não ficasse dessa forma e também não tivesse esse fundinho, não tinha esses 3 copos, o que que eu fiz? Peguei esse mesmo copo aqui e passei um araminho aqui para dar um volume e passei uma fita colorida, ó. Tá vendo? Por quê? Primeiro, a fita colorida é para diferenciar os copos, para você não fazer confusão na hora da contação. Então, você precisa diferenciar os copos. Segundo, para ele não ficar assim, ó, muito bem encaixado, eu fiz tipo um alto relevo aqui, ó, para que os copos pudessem ficar dessa forma, ó. Tá vendo? Nessa distância aqui de encaixamento um do outro. Já já vocês vão entender por quê, tá? Então, o recurso é esse. Bem fácil, né? Bem fácil. Papelzinho amassado, 3 copos diferentes, que não tenham esse fundinho, que não se encaixem dessa forma. Então, 3 copos diferentes. E dentro do copo do meio, você vai colocar um 4º papel amassado. Então, aqui em cima da mesa, você coloca 3, tá dando pra ver aí direitinho? Acho que tá, né? Você coloca aqui 3, vou mais pertinho de mim aqui. 1, 2, 3. Você coloca os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui dentro do copo do meio, você vai colocar um 4º pedacinho de papel, que vai ser o 4º homem que Nabucodonosor vai enxergar lá dentro da fornalha. Então, você põe ele aqui escondidinho, porque a mágica vai estar aqui. Ele vai ficar sempre no copo do meio. Aí, você vem e coloca um copo por baixo e um copo por cima. Esse copo que vai por baixo está vazio e esse copo que vai por cima também está vazio. Então, somente o copo do meio é que tá aqui com a 4ª bolinha. Então, vai ficar dessa forma. Entendido? Beleza? Então, vamos para a história. Sadraque, Mesaque e Abednego eram do povo de Israel, foram levados como escravos para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele baixou um decreto. Gente, eu vou contar a história resumida, tá? Não com todos os detalhes. Ele baixou um decreto. Ele fez uma grande estátua dele mesmo. E todas as pessoas tinham que se prostrar diante dessa estátua e adorar essa estátua. E ele falou que quem não fizesse isso iria parar numa grande fornalha cheia de fogo. Pensa numa fornalha cheia de fogo, tipo um buraco
com muito, muito, muito fogo. Então, as pessoas, com medo de parar nesse buraco com muito fogo, essa fornalha, as pessoas chegavam diante dessa estátua e se prostravam e adoravam essa estátua como se ela fosse o Deus delas. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não fizeram isso, porque eles adoravam somente ao Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Então, quando o rei ficou sabendo que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostravam diante da sua estátua, o rei mandou chamar e falou para eles: eu vou dar uma chance para vocês. Quero agora que vocês aproveitem essa chance, senão vocês vão parar lá na fornalha de fogo ardente. Então, ele falou assim, chamou Sadraque. Sadraque, se ajoelhe diante da minha estátua. Sadraque falou assim, não, rei, eu não vou me prostrar diante da sua estátua, porque eu somente adoro o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. O rei, então, chamou os seus soldados e falou com os soldados: soldados, peguem Sadraque e joguem-os na fornalha. Jogaram, colocaram o Sadraque, fecharam a fornalha e lançaram Sadraque na fornalha. Sadraque estava lá na fornalha. E ele falou: viu, Abednego? Viu o que aconteceu com o seu amigo? Se você não se prostrar diante de mim, eu vou te jogar lá. Diante da minha estátua, eu vou te jogar lá também. E Abednego falou: não, rei, eu também só adoro o meu Deus único e verdadeiro. O rei chamou então os soldados e falou: peguem ele e lancem na fornalha. Então pegaram e lançaram Abednego na fornalha. E ele ficou lá, preso, junto com seu amigo, dentro da fornalha. Será que eles já estavam se queimando? Foi então que o rei falou para... foi Sadraque e Abednego. Falou para Mesaque: Mesaque, você quer ir parar lá na fornalha com seus amigos? Se você não quiser, se prostre diante da minha estátua. Oh, majestade, sinto muito, mas eu também só adoro o meu único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, ele chamou os soldados e falou: peguem esse homem e lance esse homem na fornalha. Pegaram Abednego, lançou na fornalha e os três ficaram lá. Os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Será que eles se queimaram? Será que durante esse tempo eles já morreram? O rei foi dormir à noite e o rei ficou com a consciência pesada. Porque o rei gostava muito daqueles homens. Apesar deles serem escravos, eram homens muito inteligentes. E o rei falou assim: eu preciso ir lá ver se eles estão bem. Foi então que o rei chegou bem assim na boca da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês estão bem? Quando o rei olhou para lá, sabe o que aconteceu? Gente, vocês não vão acreditar. Quando o rei olhou, não tinha somente Sadraque, Mesaque e Abednego, mas tinha um quarto homem lá. E esse homem, um anjo do Senhor, que estava lá, cuidando de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei se prostrou, o rei chamou os soldados: tirem eles de lá. Os soldados imediatamente tiraram Sadraque, Mesaque e Abednego de lá. E o rei, a partir daquele dia, o rei baixou um decreto, falou: nós vamos adorar somente o Deus de Israel, porque ele é um Deus verdadeiro. E aí você
termina fazendo a reflexão e a aplicação da história. Gostou? Quem gostou diz um sim aí, põe um joinha aí. Curte aí. Olha só, o que nós vamos fazer? Como que o Tchauri fez isso aqui? Muito fácil, né? Lembra que eu falei, ó? Primeiro você coloca as 3 bolinhas, pega a 4ª bolinha, põe no copo do meio, um copo vazio por baixo, outro copo vazio por cima. Então, quando você for virar o copo, você tem que virar com cuidado para a bolinha que tá aqui dentro não correr. Então, qual é a técnica? Você vai pegar ele nessa posição e vai virar. Primeiro, vira o copo, o outro você coloca a mão aqui, ó, desse jeito. Tá vendo? Ó. E aqui, você já, com a sua mão, a sua mão já esconde a bolinha de papel que tá aqui, ó. Você coloca a sua mão aqui, já vira e já tira o outro e põe. Bem rapidinho. E aí, quando você colocar, você vai colocar o papelzinho aqui, né? O que vai pra fornalha aqui, joga o copo por cima e o outro por cima. Quando você tirar a bolinha que tava aqui no terceiro copo, que é o copo do meio, vai estar aqui, né? Vai aparecer aqui. Então, lembra sempre que é o copo do meio que tá a bolinha. Aí, da mesma forma, o outro, ó, você vai virar e vai pôr. Você pode, esse aqui você pode até fazer um movimento mais exagerado pra mostrar que não tem nada. Agora, esse daqui você já vem rapidinho e faz isso aqui, tá bom? Aí, coloca o terceiro, pronto, joga na fornalha. A bolinha tá aqui no meio, você tirou. Fácil, né? Vamos fazer de novo, ó. Ó, agora nós vamos pôr o terceiro, ó. Tá? Tampou. Ó, tá vendo que escorreu? Tampou, colocou. Colocou o terceiro. Agora, esse terceiro aqui, que tá aqui escondido, ele vai ser o 4º homem. Aqui, o terceiro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí vem o rei, né? E quando o rei olha, o que aconteceu? Tinha um 4º homem lá dentro. Fácil, né? Então, dessa forma, você vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito fácil. Você pode... eu vou colocar aqui na descrição os créditos, tá? Eu esqueci o nome dele, é Jonathan alguma coisa. É um moço que eu sigo, ele trabalha com evangelismo criativo e ele faz muitas coisas legais. Vou pôr aqui na descrição para vocês seguirem ele também, tá bom? Então, se você chegou agora e você não viu como foi que eu fiz esses recursos, né? Que eu fiz aqui, se você chegou agora, ó, eu fiz aqui o recurso para contar a história de Davi e Golias, é uma dobradura. Eu vou colocar o molde em PDF lá no Clube Guardiões da Semente. Então, se você não faz parte do clube e quer adquirir o molde gratuito, você vai lá no link da bio, clica lá e venha fazer parte do Clube Guardiões da Semente, tá bom? Então, aqui é o recurso para contar a história de Davi e Golias e esse recurso aqui para contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe abundantemente o ministério de vocês na seara infantil. Que a cada dia o Senhor dê mais criatividade, habilidade, sabedoria, discernimento e muito, muito amor para levar a palavra dele para as crianças, a semente da palavra dele, tá bom? Um abraço apertadinho, Deus abençoe vocês e até a próxima aula, quinta-feira que vem, se Deus quiser, aqui no perfil da Seara Infantil pelo Instagram. Até breve.